Boa noite, meus irmãos. Ah, não foi não. Ele desligou ali. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar para a gente a música do Padre Germano, para que a gente possa preparar o nosso ambiente para fazermos a mensagem, a leitura da mensagem e a prece inicial. Obrigado, Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o Espírito é o Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em alto brado. Atende o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e para o descanso, para o plantio e para a colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade naqueles momentos felizes.
Aguardem os discípulos, naturalmente, as oportunidades de luta maior, em que eles necessitarão aplicar a mais extensa e intensivamente os ensinos do Mestre Jesus. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Mestre. E o socorro vem sempre, porque infinita misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos virão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas pelo Mestre. Então, meus irmãos, é uma mensagem que com certeza traz para cada um de nós uma grande reflexão. Quem de nós nunca passou por um momento de aflição, de dificuldade? E é nessa hora que o Mestre vai perguntar no nosso coração: aonde está a vossa fé? Cadê a sua fé no Pai Criador? Cadê a sua fé no Mestre Jesus e nessa legião de benfeitores espirituais que nos acompanham e nos protegem sempre? Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos proporcionou. E ainda que o nosso dia tenha sido esses dias sofridos, esse dia de angústia, esse dia de dor, o Pai nos permitiu que chegássemos ao final do dia e que recebemos essa bênção de estar aqui, nesse grande hospital de almas, que é a casa de Deus, nessa grande escola de aprendizado, o que Jesus nos ensinou e o que Deus nos proporciona. Obrigado, Pai, por esse momento de podermos estar reunidos na Tua casa. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco também e por ter nos deixado tantos ensinamentos e tantos exemplos que foram vivenciados e que demonstram que nós também somos capazes de passar por essas turbulências com a serenidade do Mestre. Precisamos exercitar a nossa fé. Agradecer a Padre Germano por estar conosco, cuidando de todos nós e cuidando de todos os trabalhos da casa há tantos anos. Agradecer a espiritualidade amiga, esses verdadeiros mensageiros de Deus, que cuidam da casa, que cuidam de nós encarnados, que cuidam dos nossos irmãos encarnados e que mantêm sempre o equilíbrio e a paz para que esse ambiente seja um grande hospital de almas e uma grande escola. A nossa gratidão, meus irmãos, que Deus os abençoe cada vez mais para que vocês continuem sendo esse ponto de luz e esse Deus presente na vida de cada um de nós. Pedir a esses benfeitores da casa que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar, possam incluir o nosso querido irmão Edivaldo, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que buscamos, um pouco das respostas que precisamos ter e que possamos sair daqui hoje renovados na nossa fé. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez agradecer ao nosso querido irmão por estar conosco, fazendo parte aqui da nossa casa. Já incorporamos, né? A gente está agradecendo, mas a gente já sabe que ele é nosso. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a nossa oração. Uma boa noite a todos vocês. Já faço parte, né? Graças a Deus, né? Pela oportunidade. E agradecer em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos guias espirituais desta casa, da nossa casa, tá? A Padre Germano e todos os guias que aqui atuam, aos nossos irmãos mentores e aos guias encarnados também, por que não? Os dirigentes desta casa também encarnados, porque sempre quando nos convidam, nos dão a oportunidade da gente passear por coisas que a gente já sabe há muito tempo, mas na maioria das vezes, na hora da aplicação no cotidiano,
a gente pode vir a vacilar, né? Só que quando a gente tem um conhecimento de causa, muitas das vezes é só uma rápida escorregadela e depois a gente procura, né, voltar ao prumo, né? A gente procura selecionar as vibrações que a gente quer e que a gente sabe que necessita que fiquem ao nosso redor. Então, o Evangelho sempre será a bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E não por acaso, né? A gente, quando é convidado, a gente fica pensando, e eu acho uma coisa muito interessante, quando a gente pode vir à casa e sem um tema determinado. Quando a gente tem a opção de escolher esse tema. Eu sempre acho isso muito importante, porque aí a gente vai se concentrar, a gente vai perguntar à espiritualidade amiga o que será que a gente necessita tanto. Bom, a gente sabe que as lições do Evangelho são para todos sempre, né? Pelo menos enquanto nós estivermos nesta condição, essa sempre será o nosso guia. Porque Jesus, o que vem de Jesus é o nosso modelo e guia. Sempre, né? Então, reconciliar-se com os adversários. E aí eu sempre gosto de propor para nós, para todos nós, a seguinte questão. Nós temos adversários? Temos. Sempre quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente observa uma timidez assim. Sim. Mas nós somos adversários de alguém? Aí a gente já devolve a pergunta de outra forma. Porque nós precisamos pensar e repensar o Evangelho, assim como pensar e repensar a nossa caminhada, como um vai e volta. Não é só os outros que fazem as coisas. E nós? Se todo mundo, se a realidade nossa foi que todo mundo faz as coisas para nós, então quem faz? Então a gente precisa entender que no crescendo em que nós estamos nos encontrando, nós também fazemos coisas boas, por sinal, mas também fazemos coisas que não estão legais assim. Isso é para todos nós. Ah, mas é porque nós ainda estamos encarnados na Terra. Sim, a Terra ainda está compatível para aquilo que nós somos. A gente se queixa muito do planeta Terra. Se a gente for ver, tem muita queixa, né? Muita queixa. Mas por que a Terra está desse jeito? Quem habita a Terra? A culpa é de Deus? A culpa é de Jesus? A culpa são dos nossos irmãos guias espirituais, nossos anjos da guarda? Ou somos nós? Mas aí quando a gente fala culpa, não vamos entender no sentido literal de nos deixar cabisbaixos. Vamos entender no sentido de ação. Quem age? Vamos melhorar isso aí. Quem age na Terra aqui? Somos nós. Ah, mas os espíritos também agem. Mas agem sobre o quê? O nosso influxo. Se eu tenho atitudes positivas, quem é que vai ficar ao meu redor? Só os irmãos que já estão entendendo, irmãos iguais ou melhores que eu. Podem se juntar também alguns irmãos necessitados, quando eles sabem, quando eles veem, por exemplo, o fato, eu vim até a casa espírita. Muitos irmãos necessitados vêm me acompanhando porque sabem para onde eu vou. Alguns guias espirituais também trazem conosco, né? Porque sabem. Porque aqui, muitos não conseguem nem ver, nem sentir. Mas aqui já está atuando um grande trabalho. Porque as casas espíritas são grandes hospitais espirituais. Então essa lição é para todos nós, encarnados ou desencarnados. E vamos tentar aprendê-la, conversando um pouquinho, né? E a gente começa lá assim. Fica melhor. Lá no capítulo número 10, item 5 do Evangelho, a gente começa assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Está em Mateus, versículos 25 e 20, capítulo 25, versículo 26. Que cadeia é essa que a gente vai? Bom, se a gente está lembrando aqui
que nós é que temos esse influxo dessas vibrações. A gente precisa sempre lembrar o quê? O que é que eu, como individualidade, jogo na vida? Porque eu falo mal do meu país, eu falo mal do meu estado, eu falo mal da minha cidade, eu falo mal das instituições, eu falo mal do familiar, eu falo mal do vizinho. Mas o que eu estou oferecendo para a vida? E esse é um questionamento que a gente precisa fazer sempre. Porque, vamos lembrar de novo aquilo que eu falei há pouco tempo, a gente joga que todo mundo faz as coisas, e nós? O que eu colaboro, eu sendo uma criatura de Deus, nosso Pai, o que eu estou fazendo para a criação dele? Então, essa prisão, que a gente não vai sair de lá, é enquanto a gente mantiver o círculo vicioso, a gente não vai sair de lá. Se eu me coloco no buraco com atitudes péssimas, ou de ignorância, ou mesmo propositalmente, fica um pouco complicado eu sair de lá. Eu vou sair de lá? Vou. Vai ter um dia que eu vou sair de lá. Não existe situações em que a gente fica ruim o tempo todo. Por que nós estamos aqui agora encarnados em 2025? Porque Deus, nosso Pai, já nos deu múltiplas chances para que a gente esteja aqui agora. Graças a Deus. E a gente não pode esquecer disso. Justamente porque Ele nos orientou, Ele nos deu chance e nos orienta através de tantos meios para que a gente se melhore. E aí a gente vai chegando aqui. Então, por que eu preciso me reconciliar com o meu adversário, se nós mesmos afirmamos que nós temos adversários? E também através do questionamento, se eu sou o adversário de alguém. Porque eu preciso romper esse círculo vicioso e poder libertar aquele ser ou aqueles seres em que eu nutro sentimentos negativos e eu poder também me libertar. Quem será esse juiz aí? Deus é juiz da gente? Ou nós mesmos nos colocando em certas condições quando a gente está na erraticidade, que é aquele período, né, entre uma existência e outra, em que o espírito pensa e repensa, olharmos muitas das vezes para o nosso espelho espiritual se torna uma coisa problemática. Há irmãos que mesmo encarnados, já observaram isso? Não sei se vocês já perceberam algumas situações. Há irmãos aqui encarnados conosco que não conseguem se olhar no espelho. O que dirá nós, libertos da matéria, para nos encararmos, para nos situarmos? Não raro recebemos amigos nas mesas mediúnicas que dizem que têm vergonha do que fizeram. Alguns irmãos dizem que têm medo de Jesus, de que Jesus vai pensar deles, porque a gente sabe, a nossa consciência grita, e a gente precisa fazer o exercício de não ser mandado para essa cadeia mental, essa cadeia que vai atravessar várias existências e vai comprometer a nossa caminhada. A marcha sempre seguirá para frente, mas de repente a velocidade pode ser aquela mínima. Jesus fala então da necessidade do perdão para o bem do que se sente ofendido. Mas como tudo se relaciona, os benefícios se estendem também ao que ofende. Pois que o ofensor do momento quase sempre foi antes o ofendido ou assim se sentiu. Lembram que Chico sempre dizia que só é ofendido aquele que se sente ofendido? Então, às vezes, a gente se melina por coisas pequenas. De repente, o mal que a gente considera como mal e compromete a nossa existência foi apenas uma palavra que alguém falou para nós. E a gente sentiu lá dentro do coração. Pessoas que, às vezes, querem ajudar famílias, chegam e pegam um familiar e falam: olha, fulano de tal está assim, triste, está assim, está problemático, e agora? Faz alguma coisa por ele. E, de repente, quem ouve só vive fazendo as coisas pelo benefício do outro. Mas ouvir isso de alguém que não tem propriedade pode afetar, leva para o coração.
E uma coisa às vezes banal, nós precisamos nos ligar que, de repente, é no corriqueiro, é aquilo do cotidiano que a gente pode levar para o coração. Um olhar, só um determinado olhar, um pequeno gesto, não precisa ser aquela maldade estabelecida, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa em grandes maldades. Mas, de repente, um simples olhar, uma simples fala, venha nos afetar, e se a gente não estiver vigilante, a gente vai levar isso por muito, muito tempo. Uma simples palavra. Quantos irmãos chegam para nós nas mesas de corrente fraterna, envoltos apenas numa coisa pequena. E quando a gente tem a condição de levá-los, porque a espiritualidade de luz trabalha com afinco, e nos levam para quem está fazendo o trabalho de dialogador, ou para nós também que estamos fazendo aquele trabalho de dar a passividade ao irmão, nós somos levados a locais, a voltar às vezes no tempo, e vamos ver que aquilo foi uma coisa pequenina, e aquilo afetou e vem afetando. E não raro a gente se reencontra em outras encarnações e a animosidade continua. Observemos às vezes os nossos lares, a nossa parentela corporal aqui, que também é a nossa espiritual. Quantas e quantas vezes a gente antipatiza com o familiar, mesmo aquele que às vezes está habitando dentro do mesmo teto que o nosso, debaixo daquele mesmo teto. Quantas e quantas famílias estão assim, se encontram assim, e muitas das vezes não sabem o porquê disso. Então, essa é mais uma lição, como todas, para vigiarmos e orarmos. Precisamos tentar entender aquilo que se processa. E ali está lembrando que faz bem tanto ao que ofende, e que aquele que ofende também já foi um ofendido. Porque, sabe aquela coisa, às vezes simples, eu não levo o desaforo para casa? Coisas assim que a gente, do cotidiano, não é? Bateu, levou. Não é? Bateu, levou. Ou às vezes a gente é incitado, quando às vezes a gente não reage, outros falam, vai deixar barato. E aí as coisas acontecem. E as coisas podem ter um agravante que nem se pensou que teria. Não é? Olha as situações. Então, Kardec, ele inicia afirmando que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem em geral. Um moral e o outro material. O primeiro são os efeitos morais para quem dá e para quem recebe o perdão. Efeitos no sentir, provocando sentimentos, emoções agradáveis e mais nobres. Ambos, ofensor e ofendido, se sentem mais aliviados, mais felizes. Para o tempo que eu frequento aqui essa bela casa, vocês já me viram falar em outra ocasião assim sobre as festas de fim de ano. Né? Quem não viu e quiser voltar lá nos vídeos, que o canal tem muito vídeo interessante, né? Quantos irmãos passam, né, por aqui e trazem belas mensagens para nós? Todos trazem, todos os estudos a gente tira proveito, e é muito bom isso. Aí eu falava das festas de fim de ano. Quando chega o Natal, às vezes começa um drama. Eu vou rever determinado parente. Vai todo mundo se reunir na casa de alguém. E agora, como eu vou fazer? Eu vou naquela festa, eu vou naquele encontro. Pessoa X ou Y vai estar lá. Como é que vai ser? Não é um drama? Mas por que eu não pensei durante o ano todo sobre isso? Por que eu não tentei melhorar esse relacionamento? E agora eu fico naquele desespero. E quanta gente, infelizmente, deixa de participar dos festejos, das comemorações, daquele contato, porque a gente sabe que a vida anda bastante corrida. E agora com o WhatsApp e outras coisas mais, as pessoas às vezes nem se visitam mais. Às vezes, com um simples familiar, visitar a casa de um familiar torna-se uma grande formalidade. É como se a gente tivesse
fazendo alguma coisa muito errada de ir na casa de um parente, muitas das vezes. Olha o quanto nós estamos perdendo aí. Então, por que é que a gente não cria momentos agradáveis? Não é aquele encontro para a gente botar aquela roupa para lavar naquele momento, né? Mas é aquele encontro para a gente tentar. Vai haver aqueles irmãos que vão trazer as suas mágoas para a reunião. Mas por que a gente não pode exercitar o silêncio e a prece ao mesmo tempo? Porque a gente precisa sair desse lugar comum. A gente precisa se reconciliar. Então, as oportunidades que nos são oferecidas, ou às vezes um encontro casual, num transporte público, no supermercado. Sabe, gente, eu também já tive essas oportunidades, assim, de às vezes encontrar determinados primos dentro do shopping. Onde as pessoas não se visitam, nada, mas está no shopping e aparece. Não é uma alegria? E a gente, como bom carioca, diz assim, vamos marcar para encontrar, e a gente vai marcar e não marca nunca, né? Mas não é bom a gente sentir, a gente amar e se sentir amado, a gente querer e se sentir querido? Todo mundo gosta. Por que que a gente não vai promover isso? E quando a gente erra? Nós não queremos que nos entendam? Que entendam os nossos erros? Que entendam as nossas dificuldades? Então por que que é tão difícil entender a dificuldade do outro? O Evangelho convidando a gente sempre, né? E o outro? O outro elimina as vibrações negativas do ofensor e do que se sente ofendido, que se estabelecem entre um e outro. E eu falei das festas, né? Só um instantinho. Consequência da ação e dos sentimentos e pensamentos igualmente negativos. Joga um tipo de energia não tão boa no lado, o outro também joga, está aí o conflito estabelecido. Quantas e quantas obsessões vão começar daí, dessas pequenas rusgas? Ou problemas bem mais extensos. Mas eu tinha falado das festas de fim de ano, dos aniversários, e não tinha falado que também um local de encontro também são os velórios. Não é? E aí a gente vai estar ali com aquela gente de novo. Mas eu aponto, ele ou ela são difíceis. Mas e eu sou? Porque quando eu aponto dizendo que o outro é difícil, o que eu julgo difícil está pensando a mesma coisa de mim. O difícil sou eu. E a gente não estabelece uma paz. Então a gente precisa tirar isso daí. Aproveitar então essas raras reuniões. Mas olha só, não é só nas reuniões não. Porque a nossa cabeça, durante 24 horas por dia, ela vai, ela passeia. Ela viaja sobre todos os assuntos possíveis. Os cientistas até mapearam a quantidade, me desculpem, pessoal, que agora eu esqueci, a quantidade de pensamentos que a gente tem durante o tempo em que a gente está em vigília, em estado de vigília, e quando a gente dorme também. Porque o corpo descansa, mas o espírito continua em atividade. Não podemos esquecer disso. Então, o que a gente pensa o tempo todo? Como estão os meus pensamentos? Eu não estou vendo a pessoa, mas que tipo de pensamento eu nutro por aquela pessoa? E às vezes essa pessoa que eu nutro alguns tipos de sentimentos não tão adequados, ela está desencarnada também. E aí? Como é que fica? Porque a gente falou das relações de quem está aqui. E das nossas relações com quem já desencarnou? Que pensamentos que nós temos para aqueles que já estiveram aqui conosco e fizeram a grande viagem? Eu vou lembrar dos seus erros? Vou lembrar de tudo aquilo que a gente vivenciou de negativo? Ou vou santificar, que também é outra coisa que não é muito legal? Eu preciso encarar como uma individualidade que, assim como eu, teve os altos e baixos, e bem-querer. Bem-querer sempre. Mas esse bem-querer, essa bem-querência, ela precisa surgir em nós com naturalidade, nada forçado. Mas como é que a gente consegue isso? Quando a gente estuda o Evangelho.
quando a gente tem um entendimento mais depurado, quando a gente não se esquece da nossa condição de espíritos. Somos espíritos. Essa existência, essa carne, essa roupagem vai passar, mas eu vou continuar. Então Kardec considerou esse efeito material por desfazer no ato a ligação negativa desses fluidos venenosos, impedindo que continuem após a morte do ofensor. Porque eu estou falando da minha relação deu para o desencarnado, e o desencarnado em relação a mim também. O desencarnado pode ter ido para outras paragens, guardando um rancor imenso da minha pessoa. Eu vou optar por ficar no mesmo padrão vibratório que tínhamos quando ele estava encarnado aqui, ou eu vou optar por me evangelizar, orar por ele e pela minha melhora. Porque sempre que nós orarmos por alguém, oremos por nós também, que somos grandes necessitados de oração. Atenção lá, ó, mostrando para a gente. O desencarne não elimina os inimigos, visto que o espírito leva consigo todas as suas qualificações, boas ou más, todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, toda a sua maneira de ser. Desperta lá como é cá. Esse negócio de que morreu, agora está no altar da glória, está sentado junto com o Pai. Tem que ter muita cadeira mais do que de cinema para ficar do lado do Pai. Mais do que o teatro, né? Porque está todo mundo mesmo do lado do Pai? Ou somos nós ainda com os nossos altos e baixos na luta para nos vencermos e aí vencermos? Porque a luz e a evolução está para todos nós. Para todos nós. Mas quer dizer então que um querido se foi, ele já está com a luz? Ele tem condições de olhar por nós? Porque muita gente joga nessa conta. Agora está lá, agora vai poder olhar por nós. Não coloquemos esse tipo de situação para os nossos queridos que já se foram. Quem sabe? Às vezes aquele familiar era muito legal dentro de casa e fora. Como era no ambiente de trabalho em relação aos seus colegas? É nosso querido, nosso amado, naquele círculo nosso. Mas e para a vida? Por isso que a gente precisa pensar e repensar que tipo de vibrações a gente joga no cotidiano nesse mundo. Puxa vida, mas a pessoa sempre foi legal, sempre foi uma pessoa bacana, uma pessoa caridosa e bondosa, agora está lá na luz. Será que nós temos propriedade para dizermos que a pessoa está na luz? É por isso que a gente precisa dessa cultura da oração. Da oração por aquele que vai, que tenha forças e coragem para continuar seguindo. Pois então, quando alguém vai-se embora com raiva ou mágoa de nós, essa vibração vai perdurar por muito e muito tempo. Mas alguém precisa romper o círculo vicioso. Quem está em melhores condições? Não vamos medir, vamos fazer a nossa parte. Olha o que nós temos à nossa disposição, o Evangelho, para nos ajudar. Porque vamos parar de pensar, Deus quer que nós soframos? Jesus quer realmente que nós estejamos sempre tristes? Não, só quer o nosso bem. Os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, mentores, espíritos familiares, eles ficam sempre na torcida por nós. E nós já temos todas as ferramentas aqui ao nosso lado, mas é que às vezes a gente não enxerga, porque a nossa mente está tão retida em certos sofrimentos que a gente não consegue observar, né, o benefício que está ao nosso redor. Lembram-se de André Luiz? Para quem já leu sobre André Luiz, ele estava lá sofrendo. No momento em que ele despertou e acordou, a espiritualidade amiga já estava do lado dele e fez o resgate. Somos nós. Assim o inimigo leva seu ódio, sentindo-se até mais livre, sem as limitações do corpo físico, para agir sobre o seu desafeto, tornando-se seu obsessor.
Alguém gosta de obsessor? Quando a gente ouve falar nisso, né? A gente gosta da ideia de ser obsediado? Mas nós obsediamos alguém? Nesta nossa encarnação aqui. Pessoal, a resposta é de foro íntimo, tá? Nem eu tenho coragem de responder. Não é? A maioria das obsessões, sobretudo a subjugação e a possessão, são quase sempre motivadas por vingança. Olha outro sentimento que nos paralisa. Por isso é essa atenção aqui. Vingança. Se em algum momento nessa existência já passou pelas nossas mentes, que a gente faça um trabalho muito legal e um esforço grande para que a gente saia desse tipo de vibração, saia desse campo vibracional. Porque nós precisamos vencer. E nós vamos vencer. Deus permite que isso aconteça pela lei de causa e efeito, que é outra lei que nos traz grandes aprendizados. No respeito ao uso do livre-arbítrio de cada um, que leva o homem, pela má escolha, a fazer o mal ou por haver faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Mas um questionamento é que a gente precisa fazer para nós mesmos, e a resposta é de fogo íntimo. Em algum momento nós já deixamos de perdoar alguém? Alguém que a gente julgou assim, fez uma vez, fez 2 vezes, 3 vezes e não vai fazer nunca mais. Porque a gente às vezes profere esse tipo de coisa. E a gente materializa isso. Mas se a gente pensar que Deus, nosso Pai, quantas chances Ele já nos deu para que a gente esteja aqui agora, presente neste recinto. Se nós recebemos todas essas chances, por que não darmos? Ah, mas quem deu a chance, depois viu o que aconteceu. Mau uso do livre-arbítrio. Eu posso até sofrer sanções por isso? Até posso. Eu posso acreditar em alguém e esse alguém voltar a fazer alguma coisa comigo. Mas quem fez? Fui eu? Quem vai responder? É sempre quem faz. E esse fazer não é só fazer materialmente. O pensamento também nos diz tudo. Então a gente precisa perdoar, perdoar e perdoar. Não pode existir essa de que fez uma vez, fez 2 vezes, não vai fazer mais. Às vezes, a gente opta por não querer mais as pessoas do nosso círculo de relacionamentos. Também está dentro do nosso livre-arbítrio. Ninguém está julgando isso. Tudo faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas eu não sei se eu estou utilizando bem ou mal. Antes de nós termos qualquer atitude, vale muito a pena a gente consultar a espiritualidade amiga, a gente ficar num cantinho lá da nossa casa, conversar com o nosso anjo da guarda, conversar com Deus na nossa prece. Pode ser em voz alta ou não, mas sempre antes de toda e qualquer atitude, a gente precisa praticar, a gente precisa orar, a gente precisa elevar os pensamentos para que a gente seja melhor inspirado, para que sejamos melhores intuídos. E a gente está finalizando, né? Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar as discórdias na vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual e nas existências futuras. A gente observou aí, né, só nessa nossa rápida fala, que a gente leva. Aquilo que a gente é aqui, a gente, quando desencarnar, vai ser a mesma coisa, até que a gente melhore. Então, o trabalho é constante. Então, para a gente não levar, porque quando a gente leva para outro campo, e a gente leu no quadro anterior,
Lá a gente está sem o corpo físico, então nossos sentidos aumentam consideravelmente. O nosso poder, vamos dizer, nosso poder bélico, podemos dizer assim, vem para detonar. E quem está encarnado aqui, está preso. E se afinizar com esse tipo de vibração, aí pronto. Aí se estabelece a obsessão. Porque não podemos nos esquecer que esse mal só vai nos atingir se nós estivermos vibrando na mesma faixa. Mas como é que eu vou saber que eu estou vibrando ou não na mesma faixa? Mais uma vez, o convite para vigiar e orar. O convite para melhorar as nossas atitudes. O convite para repensarmos no perdão, na indulgência, na libertação das mágoas. Tirarmos dos nossos caminhos o ciúme, a vaidade, o orgulho, tanta chaga que nós carregamos, cada um de nós em graus variados. Mas é um exercício para nós. Então ele está lembrando, quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar as discórdias na vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual e nas existências futuras neste mundo, porque dele não sairemos enquanto não pagarmos nossas dívidas. Lembra do ceitil? Enquanto nós não pagarmos nossas dívidas até o último ceitil, ou seja, até que a justiça esteja completamente satisfeita. O nosso planeta é um planeta que está caminhando para a regeneração, mas essa regeneração não ocorre de forma efetiva ainda, porque depende do nosso influxo. Então, a gente já viu que é conosco mesmo. Somos nós que precisamos atuar aqui, ao invés de ficarmos reclamando e achando que Deus não olha para nós, que cuida de uns irmãos. Tem tanto irmão para cuidar, então não se preocupa, não pode ver todo mundo ao mesmo tempo, e ele consegue, porque ele é onipresente e é onipotente. Então, entendamos que através do Evangelho, através do esclarecimento que nos é trazido, que Deus é justo, bom e amoroso com todos nós, e nos dá a oportunidade de batalharmos pela nossa verdadeira felicidade. E vamos lembrar mais uma vez de um grande detalhe. Como é que eu estou colaborando, né? Como eu estou colaborando para a melhora desse planeta Terra? Como é que eu estou colaborando? Eu estou ajudando o planeta Terra a evoluir? Porque é comigo mesmo, é conosco. Tenhamos certeza que se a gente for seguindo Jesus, seguindo esse Evangelho bendito, nós seremos realmente felizes. A gente aqui agora na Terra vive momentos de felicidade, né? É um aniversário, é um novo familiar que chega para compor a nossa família, é uma formatura, é tanta coisa bacana, mas são momentos de felicidade, são momentos apenas. Mas essa felicidade pode ser prolongada através do nosso influxo, da nossa dedicação no bem-estar nosso e do próximo. Afinal de contas, vamos lembrar que estamos aqui uns pelos outros. Obrigado, gente, nessa noite, e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado, meu irmão, por essa grande reflexão, né? O culpado é sempre o outro, né? Ele é difícil, mas eu sou tão bom, não posso ter que esperar ele é que tem que pedir desculpa, né? Porque eu não fiz nada, né? Somos assim, né? Infelizmente, mas estamos caminhando e vamos chegar, com certeza, à angelitude, a Espírito tão perfeito quanto Jesus. Aos nossos irmãos que assistiram, compartilhem o nosso vídeo, repassem ele para outros irmãos, dê um like, e que Deus abençoe e continue com todos nós. Muito obrigado, meus irmãos.